Querido Pai, obrigada, Senhor, por esse lindo dia de sábado. Obrigada pela vida, pela saúde e pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui estudando essas mensagens tão preciosas. Invocamos agora a presença do Teu Santo Espírito entre nós. Que não seja eu quem fale, mas que eu seja um instrumento Teu e me coloque inteiramente nas Suas mãos, Senhor. Que os Teus anjos habitem nesse lugar, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai estudar hoje, pretendemos finalizar a linha reformatória dos 144.000. Nós tivemos a parte 1, a parte 2, já faz algum tempo atrás, e hoje então vamos ter a parte 3. Foi até muito interessante, foi bom, eu acredito, termos o Weber e a Luísa aqui para estudarmos sobre Esdras 7:9 e sobre o terceiro ai, porque eu acho que eles ajudaram muito a completar essa linha que a gente vai hoje tentar fazer isso. Porque são informações que ajudam muito. As coisas, vocês devem ter observado, elas estão muito interconectadas umas com as outras. E muitas vezes vão se repetindo em outros estudos. Vocês têm reparado isso, né? Quando a gente estudou o terceiro ai e também Esdras 7:9, vai se repetindo. Agora, o que fica complicado, pelo menos a meu ver, é a gente pegar toda essa informação e dessa informação tentar resumir e fazer algo mais simples, para que a gente possa entender a cronologia dos fatos, né, dos eventos e a importância desses eventos na nossa vida, porque são muitas informações, muitas, vocês sabem disso, né? Então eu tentei fazer isso, tá? Espero que eu tenha sido bem sucedida com a ajuda de Deus, porque não é fácil a gente pegar essas informações todas e tentar colocar dentro de uma linha, né, simples que a gente possa explicar em uma hora e meia, tá? Por outro lado, eu penso assim que os detalhes a gente pode ir montando depois, porque o importante é a gente ter na nossa mente aquilo que é o nosso referencial, que é fácil da gente lembrar. Porque os detalhes a gente pode olhar depois, né, num estudo e pesquisar, mas aquele básico a gente tem que saber. Então, os conceitos básicos e principalmente o que esses conceitos representam na nossa vida. Porque eu falo por mim, quando eu estudo, eu tento pensar, mas o que isso me diz? Que mensagem que isso está dizendo para mim, para minha pessoa? Além de a gente estar estudando os fatos históricos, proféticos, isso tem que ter uma repercussão na nossa vida pessoal, a gente sabe disso, né? Porque a gente tem que desenvolver um caráter semelhante ao caráter de Cristo, a gente sabe, nessa geração que a gente está vivendo, tá? Então, vamos tentar ver se a gente consegue finalizar hoje. Eu acredito que sim, eu vou tentar, pelo menos, né, resumir essa linha, né, no que eu puder hoje. E algumas coisas eu vou revisar do que a gente já viu no passado, né, mas poucas. Vocês vão ver que vai ter muita citação que vocês receberam que foram retiradas dos estudos de Esdras, dos estudos do terceiro ai. Por quê? Porque, como eu falei, a gente está tentando pegar essas informações e colocar dentro dessa linha, que é a linha, né, da nossa geração, e poder entender dentro desses contextos todos, tá? Então, algumas citações vocês já viram, mas a gente vai colocar de uma forma um pouco diferente agora, para tentar, digamos, resumir tudo isso que a gente tem visto, né? E eu acho que é interessante a gente se deter hoje em alguns pontos que não foram muito estudados, inclusive que eu não mencionei muito nos outros estudos, porque a gente viu bastante sobre linha, porque, né, da onde que surgiu Isaías 28, nós falamos, nós vimos os marcos, nós vimos sobre a chuva serôdia bastante, falamos sobre 11 de setembro, mas teve alguns pontos que a gente não falou muito. Eu vou tentar hoje complementar falando desses pontos, não é? Para poder a gente ter essa linha mais completa, tá? Vou mencionar os 7 trovões, para a gente poder entender o que eles representam,
Tá? Mas eu, por exemplo, principalmente eu quero me deter um pouquinho no julgamento dos vivos, o selamento, que eu acho que é uma coisa que eu, pelo menos, tenho dificuldade. E eu penso que se eu tenho dificuldade, vocês também talvez tenham, né? Então, eu estudei, né, pesquisei bastante sobre isso para poder trazer para vocês e outras coisas mais, tá? Bom, então, a história, vocês não sei se pegaram as notas ou se tem aí, eu coloquei nas notas, em azul, observações minhas, que eu acho que servem para esclarecer o estudo de hoje. Todas as notas que estão em preto são, a não ser que eu tenha, de repente, trocado alguma coisa, mas são citações, né, do Espírito de Profecia ou da Bíblia. Mas, no mais, assim, o que está em azul é para esclarecer algum ponto que eu coloco. Então, vocês vejam que está escrito ali, história de 144.000, fortalecimento do terceiro anjo. Por que fortalecimento do terceiro anjo? Porque quando que chega a terceira mensagem angélica? 22 de outubro, né? Então, a partir dali ela chega, mas existe uma marca da besta? Não, não existe. Então, essa mensagem ela vai ser fortalecida no decorrer da história, depois de 1844, 22 de outubro, até os nossos dias. E ainda está se fortalecendo. Ela não tem um fortalecimento completo ainda, tá? Por isso, fortalecimento do terceiro anjo ali no título. E outra coisa importante que eu coloquei ali, que para cada geração, Deus levanta um povo para fazer separação entre duas classes de adoradores. Isso é importante, e a gente falou sobre isso na primeira parte do 144.000 que eu dei para vocês, que foi quando nós falamos das outras linhas reformatórias. Vocês lembram, a gente falou sobre Noé, citei, né? Moisés, Cristo. Então, por que a gente está estudando a linha reformatória dos 144.000? Porque a nossa geração é o que nós temos que saber para a nossa geração, e foi nessa geração que a gente descobriu esses paralelos. E Deus, o que ele faz? Ele está levantando agora na nossa geração um povo e preparando esse povo para o finalzinho da história desse mundo, do grande conflito. Né? Não sei se a gente vai fazer parte dos 144.000 ou não, se vamos estar vivos, né? Mas o importante é morrermos em Cristo. Isso é o que importa, né? Estarmos preparados. Bom, vamos começar abrindo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ok, obrigada. Então, essa observação fui eu que coloquei, que eu botei Cristo virá depois que se manifestar o homem do pecado. Quem é o homem do pecado que está falando aqui no 2º capítulo? É o papado. É o papado, exatamente. Então, aqui está falando que Cristo virá depois que se manifestar o homem do pecado, ou seja, depois daqueles 1260 anos de supremacia papal. Então, depois. Então, aí o evangelho vai fazer o quê? Ele vai seguir, como diz aqui na história, até 1798, tá?
E a terceira mensagem angélica, ela não se cumpre perfeitamente em 1844, como a gente já falou, porque não existiu uma marca da besta. Ela vai se cumprir na nossa história. Então, já naquela época, eles já estavam querendo saber quando que Cristo voltaria. Mas aí, Paulo diz, não, vai ter que se manifestar primeiro o homem do pecado. Tá? Vamos ler agora Apocalipse 5, versículos 1 a 5. O Marcos pode ler? 5 de 1 a 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ok, então aqui está aparecendo esse livro selado com 7 selos. Que livro é esse que João está falando? Livro selado. Jesus, aquele que ele abriu, quem abre é o leão da tribo de Judá. É Jesus que abre. Esse livro, vamos ver em Daniel. Daniel 12. Vamos ler aqui o que diz Daniel 12. Daniel 12, a gente pode começar a ler ali no verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Ali no verso 9 ele diz de novo: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Esse livro é o livro de Daniel, e quem que pode abrir é o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Ele venceu para abrir e desatar os 7 selos. Agora, em Apocalipse 10, o que diz ali? Alguém poderia ler dos versos 1 a 4? Apocalipse 10? É. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como um musgo leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Muito bem. Então, o que são os 7 trovões? O Espírito de Profecia nos esclarece nisso, e aqui tem a citação, logo abaixo dessa citação de Apocalipse 10, que diz assim: depois que esses 7 trovões emitiram suas vozes, a ordem chega a João quanto a Daniel em relação ao livrinho. Sela as coisas que os 7 trovões falaram. Aí ela diz assim, tá em negrito eu coloquei. Elas se relacionam com eventos futuros, que serão divulgados em sua ordem. Aqui eu coloquei uma observação, porque foi escrito isso no ano de 1900, tá? Já tinha acontecido grande desapontamento. Esses eventos já ocorreram na história milerita, mas eles são futuros também porque vão ocorrer na nossa história. Então, os 7 trovões são os eventos que já ocorreram na história milerita e estão ocorrendo e vão continuar ocorrendo na nossa história. Entre a primeira e a segunda mensagem da história milerita, né? Sim, são os eventos da história milerita. E aí continua: Daniel levantará na sua herança no final dos dias. Aí eu coloquei ali entre parênteses que eu acho interessante também a gente entender o que é levantará na sua herança no final dos dias. Porque existem pessoas que interpretam de maneira errônea. E se a gente for olhar numa outra citação da senhora White, que está aqui, que é MS 176, de 1899, diz que a luz dada a Daniel se espalhará no mundo como nunca antes no final dos dias. Olha que interessante isso.
quer dizer que o livro de Daniel vai ser conhecido, essa luz vai se espalhar muito no final dos dias. Aí João vê o livrinho aberto. Então o livrinho está ora selado, está ora aberto. Então as profecias de Daniel têm seu devido lugar nas mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos a serem dadas ao mundo. A abertura do livrinho foi a mensagem em relação ao tempo, tá? Então, vamos colocar aqui uma linha. Para entendermos quando que o livro de Daniel foi aberto na história dos mileritas. Aqui é o tempo do fim da história dos mileritas. Aqui começou Miller a estudar e foi aqui que a compreensão de Daniel 8:14 iniciou. Então, ele foi aberto em 1798. Mas esse livro, ele ficou aberto o tempo todo? Ele não ficou aberto. Por isso que ora a gente lê que ele está aberto, ora que ele está fechado, né? Ele manda selar, mas aí manda selar, mas aí na história millerita ele é aberto. Então aí começa a compreensão do livro de Daniel do capítulo 8. O que acontece em 1863? Aqui nós temos os eventos da história millerita, que depois a gente vai ver, recapitular alguns, né? Em 1863, vocês lembram que Tiago White, ele faz um diagrama novo. E esses diagramas aqui, os dois, né, o de 42, 43 e de 50, muitas dessas informações não aparecem mais lá. Ele dá prioridade para o tempo, para mostrar, e ali nos diagramas, 2.300 tardes e manhãs, não mostra 25-20, muitas outras coisas não estão naquele diagrama. Então, o que acontece em 1863? Começou uma fase de destruição progressiva, das doutrinas, né, dos conceitos que os nossos pioneiros tinham, destruição progressiva. Aí, o que vai acontecendo com o passar do tempo? Em 1888, vocês sabem, conhecem essa data, o que aconteceu aqui nessa data? Wagner and Jones, justificação pela fé, não é? Então, aqui é rejeitada, justificação pela fé. Essa mensagem é rejeitada. E a senhora White fala que o anjo de Apocalipse 18 estava descendo aqui para se completar. Jesus ia voltar, mas foi rejeitada. Então, a destruição é progressiva, continua sendo rejeitada. Quando começa essa destruição, já aqui, será que esse livrinho estava aberto? O livrinho está fechado aqui. Aqui o livro está aberto. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Estamos chegando em 1950. Em 1950, não sei se vocês lembram, eu falei isso naquela primeira palestra do Movimento 144.000. A Igreja Adventista, ela precisa de credenciais para que as instituições educacionais fossem reconhecidas. Então, aqui começa a união da igreja com o Estado, de uma certa forma. Tá? Então, credenciais. Porque aí os pastores, eles eram enviados para universidades
para estudar teologia, pessoas com doutrinas diferentes, né? Então, credenciais, a Igreja Adventista era necessário, então eles abriram mão, né, de muitas coisas para ter essas credenciais. E com o método historicista. Sim, é o que eu ia falar. Sim, porque agora, em 1957, acontece aquele livro que é Questões sobre Doutrina. E aqui o método, aliás, é uma coisa progressiva, né? O método não é mais aquele método que Guilherme Miller apegou, que era um pouco aqui, um pouco ali, né? Linha sobre linha, Isaías 28. Então, aqui é o método histórico crítico. E não do texto provado. E se você, como até o Marco falou uma vez numa palestra, se você tem um método errado, ou seja, o método, a gente usa um método, o outro usa outro método, o que vai acontecer? É claro. As conclusões são diferentes. As conclusões são diferentes, não é? Então, então aí, a partir daí começou a aumentar cada vez mais, não é? Essa destruição foi progressiva. Até que chega no ano de 1989. O que acontece com o livro de Daniel aqui? Ele é aberto novamente. E agora a porção que é aberta e estudada é Daniel 11:40b. Não é? Então foi aqui que começa, que se cumprimento de uma profecia, queda do Muro de Berlim, vocês lembram, né? Se cumpre Daniel 11:40. Isso aqui é considerado o tempo do fim para o nosso movimento, para a história, não é, do movimento dos 144 mil. Uma profecia se cumpre e um reformador é levantado, né? Então aqui a gente depois vai completar essa linha e mostrar os outros marcos. Mas eu queria chamar a atenção para vocês o fato do livro ser aberto novamente. Tá? Livro aberto. O livro de Daniel é aberto aqui. Então, por isso que a gente lê nas duas passagens ali, que a gente leu em Apocalipse, que ora o livro parece que está aberto, ora está fechado. Mas são momentos, então, quando esse conhecimento começa a ser estudado novamente, começa a preparar, então, um povo para que esse povo ele receba essa luz e a profecia cumpra o seu propósito, tá? Eu quero agora ler com vocês já ouviram falar do sonho de Miller, né? Vocês já leram esse sonho todo? Eu gostaria de ler rapidamente, a gente não vai se deter muito nesse sonho, mas eu queria mencionar algumas coisas que eu acho importante e que eu acho que ajuda a esclarecer tudo isso que a gente está vendo, tá? Pastor, poderia ler? Tá ali, sonho de Miller, está em Primeiros Escritos, na página 81, e eu coloquei ele todo aí. Então pode ler ele até ali o finalzinho. Sonhei que Deus, por uma mão invisível, enviou-me um cofrezinho, admiravelmente trabalhado, cujo tamanho era de mais ou menos 15 centímetros de comprimento por 25 centímetros de largura. Só uma coisa, aqui ó, eu vou traduzir no inglês, é 360 polegadas, tá? E depois eu vou explicar para vocês por que eu estou fazendo isso, tá? Pode continuar. Feito de ébano e curiosamente machetado de pérolas. Presa ao pequeno cofre havia uma chave. Imediatamente tomei a chave e abri o cofre, quando, para minha surpresa, encontrei-o cheio de joias de toda espécie e tamanho. Diamantes, pedras preciosas e moedas de prata e ouro e de todo tamanho e valor. Lindamente arranjadas em seus diferentes lugares no cofre. E assim arranjadas elas refletiam luz e glória só igualadas pelo sol.
Achei que eu não devia desfrutar esta maravilhosa visão sozinho, embora o meu coração estivesse mais que jubiloso ante o brilho, beleza e valor do seu conteúdo. Assim coloquei-o em uma mesa de centro, em minha sala, e anunciei que todos os que tivessem vontade podiam vir e contemplar a mais gloriosa e fulgurante visão nunca antes vista pelo homem nesta vida. O povo começou a entrar, de início poucos em número, mas aumentou até tornar-se uma multidão. Quando no princípio olharam para dentro do cofre, exclamaram de gozo. Mas quando os espectadores aumentaram, cada um começou a mexer nas joias, tirando-as do cofre e espalhando-as na mesa. Até aqui? Pode continuar. Comecei a pensar que o dono reclamaria outra vez o cofre e as joias em minhas mãos. E se eu permitisse que fossem espalhadas, jamais conseguiria colocá-las de novo em seus lugares no cofre como estavam antes. E senti que eu nunca poderia fazer face ao custo, pois seria imenso. Comecei então a apelar ao povo para que não as manuseasse, não as tirasse do cofre, mas quanto mais eu pedia, mais as espalhavam. E agora pareciam espalhadas todas sobre o assoalho, pelo piso e sobre toda a peça do mobiliário na sala. Vi então que entre as pedras genuínas e moedas, eles haviam espalhado uma quantidade inumerável de joias espúrias e moedas falsas. Senti-me profundamente revoltado com seu baixo procedimento e ingratidão, e reprovei-os e censurei-os por isso. Mas quanto mais eu os reprovava, mais eles espalhavam as joias espúrias e as moedas falsas entre as genuínas. Fiquei de ânimo revoltado e comecei a usar a força física para expulsá-los dos aposentos. Mas enquanto eu estava empurrando um para fora, 3 entravam e traziam para dentro sujeira, cisco, areia e toda espécie de lixo, até que cobriram cada uma das verdadeiras joias, diamantes e moedas, ficando tudo fora de vista. Partiram também em pedaços o meu cofre e espalharam-no entre o lixo. Pensei que homem algum se incomodava com minha tristeza, com minha ira. Fiquei inteiramente desanimado e descoroçoado, e assentei-me e chorei. Enquanto eu estava assim chorando e lamentando a minha grande perda e responsabilidade, lembrei-me de Deus e ferventemente orei para que Ele me enviasse auxílio. Imediatamente a porta se abriu e um homem entrou na sala quando todas as pessoas se haviam retirado. E esse homem, tendo na mão uma vassoura, abriu as janelas, começando a varrer a sujeira e o lixo da sala. Pedi-lhe que desistisse, pois havia algumas joias preciosas espalhadas entre o lixo. Disse-me ele, para não temer, pois tomaria cuidado delas. Então, enquanto ele varria o lixo, a sujidade, joias e moedas falsas, tudo saiu pela janela como uma nuvem, sendo levados pelo vento para longe. Na azáfama, eu fechei os olhos por um momento. Quando os abri, o lixo tinha desaparecido. As joias preciosas, os diamantes, as moedas de ouro e de prata jaziam espalhadas em profusão por todo o recinto. Ele colocou então sobre a mesa um cofre muito maior e mais belo que o anterior, e ajuntou as joias, os diamantes, as moedas, as mancheias, e lançou-as dentro do cofre, até não ficar uma só, embora alguns dos diamantes não fossem maiores que a ponta de um alfinete. Então ele me chamou, vem e vê. Olhei para dentro do cofre, mas os meus olhos estavam deslumbrados com a visão. Elas brilhavam com glória 10 vezes maior que a anterior. Pensei que tivessem sido esfregadas contra a areia pelos pés das pessoas ímpias, que as haviam espalhado e sobre elas pisado contra a poeira. Elas estavam arrumadas em bela ordem no cofre, cada uma no seu devido lugar, sem qualquer visível esforço da parte do homem que as pusera ali. Soltei uma exclamação de verdadeiro gozo e esse grito despertou-me. O que vocês acharam desse sonho em relação ao que a gente acabou de falar? Eu acho que esse sonho, ele explica bem o que aconteceu na história milerita, na nossa história. Aqui começa a haver uma restauração. Quem é o homem com a vassoura? É Jesus. A gente não vai ter tempo de estudar detalhadamente esse sonho, mas ele tem muito detalhe e ele é muito significativo e tem muito poder
Tem muito poder ali para a gente estudar, levaria, eu acho que um estudo só disso, no mínimo, né? Então, mas a gente pode tirar algumas conclusões em relação ao que eu falei. Aqui começa a ter a restauração. O que são aquelas moedas falsas, aquelas joias que não são joias, né, falsas, que são colocadas, né? O que começa a acontecer aqui? Doutrinas, interpretações diferentes, diversas, como o contínuo, 25-20, que não é mais estudada, né? E uma outra coisa interessante, o cofre tinha 360 polegadas, 360 representa o ano, ou seja, o método que Miller usava e a relação do dia-ano que ele interpretou essas profecias todas. Não é nada por acaso, a medida do cofre era 360 polegadas, o princípio dia-ano. Uma coisa que eu achei interessante também, que me chamou a atenção, que depois que o homem com a vassoura, Jesus, começou a varrer e a tomar cuidado com tudo, o que acontece? Ele coloca então sobre a sua mesa um cofre muito maior e mais belo que o anterior. Então vejam que aqui começa o homem com a vassoura a agir. O que a gente está vendo de 1989 para cá? Depois de 2001 para cá? A luz, mais luz, mais luz, mais luz. É isso que a gente tem visto, de um ano para outro. Eu tenho acompanhado, eu e a Mari, né, Mari, a Gabi, a gente tem acompanhado essa mensagem. A gente começou a estudar com o Gui quando ele morava em Rio dos Cedros. Em 2000 e, me ajuda, Gabi, 9? Que tu estava até morando com ele. 8, 9. Eu lembro que ele já falava dos 2.520 anos, só que no início a gente ficava totalmente perdido, porque era muita informação. E aí, a cada ano, foi crescendo, e é impressionante como esse quebra-cabeça gigante está se completando de uma maneira fantástica. Então, não é por acaso. Então, esse cofre, muito maior e mais belo que o anterior. Por quê? Porque aí começaram a vir outros entendimentos, por exemplo, Esdras 7:9, em 2014, que antes não se tinha. Que existiam os paralelos, e essas linhas paralelas com a história que aconteceu em Esdras, Mileritas e a nossa. O primeiro dia do primeiro mês, o quinto dia, o primeiro dia do quinto mês, o 10º dia do 7º mês, que a gente estudou agora, há pouco tempo. Então, os mileritas, eles usaram esse conhecimento todo de Esdras para poder entender por que daquele desapontamento em 19 de abril. Né? Então, aí eles foram revisar, foram estudar, e eles viram que a resposta estava lá em Esdras, quando tinha saído, que não tinha que marcar quando tinha saído para a Babilônia, mas ele tinha chegado no primeiro dia do quinto mês, mas depois levou um tempinho até arrumar as coisas e tal, então que realmente o decreto, né, foi possivelmente lá pelo 7º mês. Será que eles entenderam? Mas eles não entendiam que a história deles estava se alinhando perfeitamente com a de Esdras. Isso eles não entenderam. E isso foi entendido, foi compreendido agora, em 2014. Então, olha que luz. Fora outras coisas mais. Então, aqui esse cofre, então, ele é muito maior e muito mais belo que o anterior. Eu né? acho um paralelo legal de fazer com a medida do cofre, né, do 360, do princípio de Iano, porque foi através disso, né, da Josiah Elite, foi Josiah Elite, né, que escreveu a queda do Império Otomano através do princípio de Iano, e depois a mensagem foi espalhada com muito mais poder nos campos missionários, então foi através desse princípio que foi a mensagem muito mais aberta. Né? Sim, exato. Bem colocado. Então, eu coloquei ali em azulzinho, destruição e restauração das verdades. É exatamente isso que representa o livro
de Daniel sendo aberto ou fechado, né? Então, tem gente que usa a palavra desselado, eu não sei nem se existe essa palavra em português, acho que não, né? Mas quando você sela, você está fechando, ou então você está abrindo. Existe? 360 polegadas é que medida é o A 360 polegadas é o que a gente leu aqui, ó. Que está ali 15 centímetros de comprimento por 25 centímetros de largura. Depois a gente pode fazer uma meia hora de perguntas e respostas? Pode? Podemos fazer. Interessante que agora eu notei aqui no sonho, Jesus fala, vem e vê. Eu notei isso também. É o título da campal. Não foi. Eu também reparei isso, Mari. Vem e vê. E isso é muito significativo. Muito. Por isso que eu digo, esse sonho, a gente ainda vai descobrir muitas coisas mais. Muita coisa. A gente tinha que estudar bastante em cima dele, porque é maravilhoso. Bom, outra citação que eu quero que a gente leia, e aí depois a gente vai abrir em Mateus 25, que é sobre a parábola das 10 virgens, tá? Alguém pode ler aquela citação que diz, logo abaixo ali onde diz livro de Daniel, muitas vezes me refiro... Muitas vezes me refiro à parábola das 10 virgens, 5 das quais eram sábias e 5 tolas. Esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo e como mensagem do terceiro anjo, foi cumprida e continuará presente até o fim dos tempos. Então, isso é interessante também, porque os mileritas, eles se utilizaram dessa parábola para entender o período de tardança, para entender o clamor da meia-noite, aí vem o noivo. E a senhora White diz que ela teve uma aplicação para o tempo deles, né? Mas continuará presente até o fim dos tempos. Ou seja, na nossa linha, 144.000, a parábola das 10 virgens vai estar presente novamente, tá? Vamos rapidamente ler ali em Mateus 25, de 1 a 13, e aí eu quero fazer alguns comentários sobre essa parábola, e a gente vai mostrar aqui na linha dos mileritas algumas coisas. Jussara, pode ler? Mateus 25, 1 a 13, né? 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que convendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Ok, então, essa parábola, na época dos mileritas, foi muito importante na época do desapontamento, porque eles entenderam que ali tinha um período de tardança. Vamos dar uma recapitulada na linha dos mileritas, só colocando os pontos mais importantes, para depois a gente poder colocar embaixo a dos 144.000 para a gente fazer a comparação, tá? Todo movimento reformatório, ele inicia, não é? Quando há um cumprimento de uma profecia e a chegada do primeiro anjo, que a gente vai ver também o que representa.
aqui na linha dos mileritas, nós tínhamos um período de trevas antes de 1798. Que período de trevas era esse? 1260 anos de perseguição papal, ok? Aí, aqui em 1798, que também é um marco de todo o movimento reformatório, o cumprimento de uma profecia. Então, que profecia que se cumpre aqui? O que acontece com o Papa? É preso, né? Então há um cumprimento. Ferida, né? Recebe a ferida mortal. Então, em 1798, então, essa profecia se cumpre. E a partir daí, Deus levanta um reformador. E esse reformador é Miller. E ele começa, então, a estudar a Bíblia com a concordância e começa a ver um aumento de conhecimento. Em 1833, Miller recebe credenciais. Aqui. Então, a gente chama que aqui a mensagem é formalizada. Mensagem formalizada. Aí qual é um outro acontecimento importante que a Gabi falou ainda há pouco? 1840. Por quê? Porque Miller, ele estava estudando tudo baseado no princípio de ano, 360 dias. E quando aqui se cumpre essa profecia, que é a queda do Império Otomano, aqui participação do Islã, isso aqui dá poder à mensagem adventista, poder muito grande. E a partir daí a gente tem, em 42, os fundamentos, que é o quadro profético de 42, não é? E aí depois, eu diria que um outro marco importante é 19 de abril de 1844, que aqui a gente vai ter desapontamento, né? E começa o quê? Um período de tardança. Então, a segunda mensagem. É que eu quero falar daqui a pouco das mensagens. Por isso que eu não estou botando as mensagens ainda, mas eu já vou colocar elas. Então, aqui, ó, tardança. Então, eles, quando aconteceu isso, eles, com a parábola das virgens, começaram a entender o que essa tardança significava. E claro que aqui peneirou vários, né? Muitos não resistiram e não seguiram adiante, outros sim. Só que também acontece que quando Deus levanta esses movimentos reformatórios, aparecem mensagens que, sob, digamos, a simbologia de anjos, são mensagens que vão preparar esse povo para ter um caráter semelhante ao caráter de Jesus. E aqui nós temos as 3 mensagens angélicas. Então, vamos lá em Apocalipse 14. No 7. No 6 e 7. Na verdade, pode ler do 6 até o 10, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentem sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo.
e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Ok, então aqui nós temos as 3 mensagens angélicas. O que elas representam na verdade, né? Olhem em João 16, abram no capítulo 16 de João, no versículo 8. Na verdade, eu vou ler o 7 e o 8. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que nós temos aqui? Pecado, justiça, juízo. As 3 mensagens angélicas. Certo? Então, a primeira mensagem, ela vai convencer a gente do pecado. Vocês lembram da ilustração que tanto eu e a irmã Mari fizemos já em outros estudos, da sementinha que é colocada, mas antes de colocar a semente tem que arar o campo, né? Tem que preparar o campo, e esse preparo é realmente tirar, né, os espinhos, ou seja, você vai ter que abandonar o pecado. E aí, para essa sementinha crescer, ela precisa de uma terra boa, precisa de água, aí ela precisa do Espírito Santo, ela precisa da chuva temporã que faz germinar a semente. Esse modelo da agricultura, que a gente tem usado repetidamente, ele é um modelo que nos ajuda muito a entender o que representa essas mensagens. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, do pecado é fácil a gente entender, a gente tem que se convencer e abandonar o pecado. Da justiça, a justiça de Jesus, ou seja, é possível viver sem pecar, porque Jesus, ele é o nosso modelo. E confiando nele, nós teremos esse poder. Então, nós podemos, através de Jesus, buscando a Jesus, ter um caráter semelhante ao caráter dele. Né? Justiça nossa. Não nossa justiça, exatamente. Não na nossa justiça. Cristo, justiça nossa. Cristo, sim, Cristo, justiça nossa, sim. E o juízo, porque o juízo vai ser quando, no final, vai haver a ceifa, e aí o joio, ele vai ser queimado e o trigo vai para o celeiro. Então, sempre, em todos os movimentos reformatórios, a gente tem essas mensagens. E nesse aqui não é diferente. Então, quando chega aqui nos mileritas, o primeiro anjo, ele vai chegar aqui em 1798. Convencer do pecado. Né? Aí, essa mensagem ela vai ser fortalecida aqui, porque a gente já viu, nós só estamos revisando, a gente não vai fazer um estudo detalhado sobre isso, mas a gente já viu que aqui há um fortalecimento muito grande da mensagem através do cumprimento dessa profecia, não é? E aí nós temos a chegada do segundo anjo. Por quê? Porque aqui é muito importante a gente também, caiu Babilônia. Ó, pensava, voltando lá para Apocalipse 14, né, que a gente acabou de ler, que ali diz, e outro anjo, no versículo 8, né, seguiu dizendo, caiu Babilônia. Então, a gente tem que restaurar a glória de Deus em nós, através da justiça de Cristo e através da vitória pelo pecado. Aí a gente restaura essa glória e tem que sair da Babilônia, que é o que acontece depois. O que acontece aqui? Aqui muitos dos protestantes que estavam
estudando, com esse desapontamento, voltaram para suas igrejas, né? Bom, e aí mais tarde nós temos aqui eu vou botar aqui o clamor da meia-noite, que aqui foi 15 de agosto de 1844, que está também na parábola das 10 virgens, né? Aí vem o esposo, a gente vai ler algumas citações no momento agora. E finalmente a gente tem aqui 22 de outubro de 1844. No clamor da meia-noite, bom, aqui então é a segunda mensagem que chega, certo? Que a gente acabou de ver. No clamor da meia-noite, nós temos o fortalecimento dessa segunda mensagem. E aqui nós temos a chegada da terceira. No clamor da meia-noite, 1874. Tudo é 1840. 1800, que saiu um zero, 1844, é tudo 1844. Tá, então, vamos voltar. Eu quis fazer a linha ali, mas a gente vai ler agora algumas citações, vai ficar mais claro. Então, mostrando então que a parábola das 10 virgens, a história milerita, ela é válida para a nossa história também, né? Então, ainda na história milerita, o próximo texto, ele fala o seguinte: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, né? Então aqui fala, eis o noivo. No verão de 1844, os adventistas, está em negrito, descobriram o engano de sua anterior contagem dos períodos proféticos e chegaram a uma posição correta. Aqui, com Samuel Snow, né, na campal de Exeter. E aí a contagem, né, que eles chegaram aqui diz, os 2.300 dias de Daniel 8,14, que conforme todos criam, se estenderiam até o segundo advento de Cristo, imaginava-se que terminariam na primavera de 1844. Contudo, vendo agora que este período estender-se-ia ao outono do mesmo ano, a mente dos adventistas se fixou nesse ponto como tempo de aparecimento do Senhor. No próximo texto, nós temos aqui um outro anjo, aqui mostra o seguinte, o segundo anjo, tá? O segundo anjo aqui, no desapontamento, ele vem para mostrar aos desapontados que eles estavam vivendo um tempo de tardança. E nessa citação de primeiros escritos, ela fala, outro poderoso anjo foi comissionado para descer à terra. Jesus pôs em suas mãos um escrito e ele desceu à terra e clamou, caiu, caiu a grande Babilônia. Então vi os que sofreram o desapontamento levantarem de novo os olhos para o céu, aguardando com fé e esperança o aparecimento do seu Senhor. Então, a parábola das 10 virgens ajudou eles a ter força e continuar esperando. Então, nesse período, então, eles estavam passando pelo período de tardança. E foi aí que Miller, em primeiro lugar, começou a estudar mais profundamente. E aí, que a gente já estudou isso com o Weber, né, na Esdras 7:9, e eles começaram a perceber, então, que eles tinham se equivocado. E aí eles começaram a entender a história de Esdras. Como eu falei, eles entenderam e começaram a fazer essas correções, né? Inclusive, tem no Tabernáculo de Boston um momento que a gente vai falar daqui a pouco, que é um momento crucial, onde Samuel Snow vai lá primeiro, antes de acontecer isso aqui, tá? Na campal de Exeter, o clamor da meia-noite, onde ele já expõe, digamos, essas ideias, né, desses estudos que eles fizeram, para o pessoal que estava lá, e depois aqui ele repete. Então, há uma repetição daquelas ideias, que ele explicou um mês antes, né? Mais ou menos, 25 dias antes. Bom, a próxima citação, alguém poderia ler ali, os anjos, aqui fala, os anjos recebem de Jesus poder para ajudar o segundo anjo, ou seja, a segunda mensagem é fortalecida, tá? Então aqui digamos,
uma citação que mostra o fortalecimento da segunda mensagem. Alguém pode ler essa? Está em negrito? Pode ler tudo. Jesus comissionou outros anjos para que voassem rapidamente, a fim de reavivar e fortalecer a desalentada fé de seu povo e prepará-lo para compreender a mensagem do segundo anjo e o importante movimento a ocorrer logo no céu. Vi esses anjos receberem de Jesus grande luz e poder e voarem rapidamente para a terra, a fim de cumprirem sua missão de ajudar o segundo anjo em sua obra. Uma grande luz brilhou sobre o povo de Deus ao clamar o anjo. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então vi os que ficaram desapontados levantarem-se e, em harmonia com a mensagem do segundo anjo, proclamar: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, essa é uma boa citação que nos mostra que aqui no clamor da meia-noite há o fortalecimento da segunda mensagem. A própria citação já diz isso, não é? Então está bem claro. Bom, e aí o que acontece em relação aos que rejeitam, né? A próxima citação que fala do fechamento da porta da graça para os mileritas. Houve uma porta fechada nos dias de Cristo. O Filho de Deus declarou aos incrédulos judeus daquela geração: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Mateus 23, 38. Olhando através da corrente do tempo aos últimos dias, o mesmo poder infinito proclamou por meio de João: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. Foi-me mostrado em visão, e ainda o creio, que houve uma porta fechada em 1844. Todos quantos viram a luz das mensagens do primeiro e do segundo anjos e rejeitaram aquela luz, foram deixados em trevas. E os que aceitaram e receberam o Espírito Santo, que assistiu à proclamação da mensagem do céu e que posteriormente renunciaram à sua fé e declararam engano sua experiência, rejeitaram assim o Espírito de Deus, e ele não mais pleiteou com eles. Então, aqui houve o fechamento da porta da graça para os mileritas, né? Muitos não aceitaram. Então, porque aqui houve um desapontamento. Só que pouquíssimos continuaram estudando e depois, uns dias depois, eu acho que foi Hiram Edson, né? Que aí tem uma visão de Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo, né? E aí eles entendem o que estava acontecendo, né? E agora Jesus estava no lugar santíssimo. Ok, só que ela fala que essa parábola ela vai ser aplicada nos nossos dias também. Então a gente tem que entender que esses eventos, lembra os 7 trovões que ocorreram na história milerita, eles estão ocorrendo na nossa história também. Então vamos botar a nossa linha ali embaixo. Ok, então aqui também a gente vem de um período de trevas, né? Lembra que a gente viu, né, tudo que aconteceu em 1950, 1957, enfim, né? Período de trevas. E aqui nós temos 1989. Isso a gente já viu, mas a gente vai revisar, né? Que determina o tempo do fim para o nosso movimento, né? O nosso movimento reformatório. Por quê? Porque aqui uma profecia se cumpre. Qual é a profecia que se cumpre? Nós já vimos a queda do mundo, Daniel 11:40b, né? Que a gente já estudou. Bom, e Deus levanta um reformador. Miller era alguém muito especial? Nada especial. Nada especial. E aqui Deus levanta um reformador. Jeff Pippinger, ele começa a estudar linha sobre linha. Ele começa a ter a compreensão, não é? De linha sobre linha. Em 1996,
Bom, aqui, claro, começa a ter um aumento de conhecimento também, né? Opa. Em 1996, o que acontece? A revista O Tempo do Fim formaliza a mensagem, né? Então aqui, mensagem formalizada. Irmã, nesse ponto, Maria de 89, ele ainda não compreendia Daniel 11:40. Não. Ele primeiro foi as linhas paralelas. Foram as linhas. Depois, Na verdade, não sei se vocês lembram, o irmão Marco contou essa história. Eu acho que eu falei um pouquinho na minha primeira palestra, se não me engano também, como que aconteceu. Ele trabalhava num ministério, não sei se era Hope, né? E lá nesse ministério, daí ele começou a estudar por ele, porque ele tinha assistido lá uma pregação de um irmão sobre Daniel 11, e ele teve algumas dúvidas, ele começou a estudar, ele viu que o que o irmão falava parece que não fechava muito, e ele começou a estudar e começou a publicar. Eles misturavam literal com espiritual. Isso. E aí ele foi pesquisar. Foi muito incrível como Deus conduziu tudo. E ele foi estudar. E aí ele começou, lá no ministério dele, a publicar umas newsletters, né, artigos sobre esses assuntos. Depois, esses artigos foram todos, compilados e colocados nessa revista, O Tempo do Fim. Mas ele não entendia Daniel. Antes disso, ele estava estudando Mensagens Proibidas, um livro, um grupo. E ele entendeu os movimentos reformatórios que foi aqui. Ele aplicou isso para estudar Daniel. Então, olha que interessante. Qual foi o método, não é, que Miller usou? O texto provado, que fez o diferencial. Qual foi o método que esse reformador usou? Linha sobre linha. Método texto provado. E não, ele fala, é muito legal na Campal da Itália, ele fala que ele não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. Então, é Deus, quando a gente escuta, eu acho que ainda não está traduzida, né? Essas palestras não foram traduzidas, mas quando forem traduzidas, vocês escutem os testemunhos. Bom, possivelmente na nossa Campal ele vai falar um pouco sobre isso, porque é muito interessante entender a história dele, como aconteceu, porque a gente pensa, foi escolhido, ele foi escolhido como reformador, mas ele não tinha a mínima noção do que estava acontecendo, tá? E aí, ok, então aqui a mensagem é formalizada, né? Aí o que acontece? Vai acontecer depois um outro episódio, a gente vai ver daqui a pouco, eu não vou falar ainda, mas é em 2001. Tá? Esse episódio aqui, a gente já sabe qual é, né? Em 11 de setembro. Mas eu quero ler algumas citações e a gente vai complementando aqui. Eu vou botar, não vou botar assim. Vou botar assim, 11 de setembro, fica melhor. Então, vamos continuar lendo aqui. Então, a parábola das 10 virgens hoje, tá? Bom, uma coisa que é... Bom, vamos ler esse texto. Alguém poderia ler ali? Deus deu as mensagens... Deus deu as mensagens de Apocalipse 14 o seu lugar na linha da profecia. A sua obra não deve cessar até o fim da história da Terra. As primeiras e segundas mensagens angélicas ainda são a verdade para este tempo e devem correr em paralelo com esta que se segue. O terceiro anjo proclama sua advertência com grande voz. Depois destas coisas, disse João, viu outro anjo descer do céu que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Nesta iluminação, à luz de todas as três mensagens que são combinadas. Aqui ele está citando Apocalipse 18, né? Mas o importante aqui dessa citação é mostrar que as mensagens, elas correm em paralelo. Então, aqui a terceira mensagem, ela começou, mas ela não houve marca da besta aqui. Em 1888 poderia ter terminado, ter sido fortalecida, mas não foi. Então ela está seguindo aqui, ó. Tá? Então essa aqui é a terceira mensagem, ela está seguindo.
Aí ela chega no nosso movimento reformatório. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa com essa mensagem? Ela vai ser fortalecida aos poucos, ela não é fortalecida toda de uma vez, tá? Agora, acontece que a gente não pode ter a terceira sem a primeira e a segunda. E é fácil a gente entender, porque para você chegar ao juízo ou à justiça de Cristo, primeiro tem que ter a convicção do pecado. Se eu não tenho convicção do meu pecado, como é que eu vou pedir que Cristo me cubra com a sua justiça? Não é verdade? Então, aqui vai acontecer novamente, e isso acontece aqui em 2001, quando a gente vai ter a primeira mensagem que vai chegar aqui. Não, desculpe, a segunda. A primeira chega aqui. Ela é fortalecida aqui. A primeira chega aqui, tá? E a primeira, ela vai ser fortalecida aqui. Agora, o que eu queria dizer é que ela cita nessa citação o anjo de Apocalipse 18. O anjo de Apocalipse 18, aqui a gente não precisa ler, porque a gente já leu várias vezes, mas ficou claro para vocês que tem as 3 mensagens? Alguém tem dúvida que tem as 3 mensagens aí? Tá, se alguém tiver dúvida, depois me procura, tá? Mas por isso que ela fala aqui, ó, que nesse texto, né, que a gente leu, que a iluminação, a luz, todas essas mensagens são combinadas, porque são combinadas em Apocalipse 18. E na próxima, eu não vou ler toda a próxima, porque só o negrito que diz assim, ó, é simplesmente tão essencial agora como antes, que elas sejam repetidas aos que estão buscando a verdade, as 3 mensagens. E ali, não pode haver terceira sem primeira e segunda, que a gente já falou, tá? A próxima citação, isso é para o estudo de vocês, depois com calma vocês podem ler, né? Quando vocês estiverem revendo os vídeos, ali fala que, eu vou ler as primeiras frases que diz: Deus deu as mensagens de Apocalipse 14, seu lugar na linha de profecia, e sua obra não deve cessar até o fim da história da Terra. A primeira e segunda mensagens angélicas ainda são verdades para este tempo, e devem correr em paralelo com esta que se segue. Com esta qual? Com a terceira. Entenderam? Que é o que a gente está falando, vai correr em paralelo. Aí no final, nessa iluminação, a luz de todas essas mensagens são combinadas, tá? Agora, a mensagem de Apocalipse 10 e de Apocalipse 18, se a gente for olhar na versão King James, está falando sobre anjo poderoso. O outro anjo, eles chamam Mighty, poderoso, tá? O anjo poderoso, a gente vê que é o mesmo anjo. É o mesmo anjo. Em Apocalipse 10, a gente sabe o que acontece em Apocalipse 10. Está falando sobre o fortalecimento da primeira mensagem na época dos mileritas. Vocês concordam? Tá, né? Porque é o anjo de Apocalipse 10 que desce aqui. Anjo de Apocalipse 10. Ele desce aqui, no fortalecimento da mensagem. Então, eu vou ler o que diz aqui nessa citação. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. Predisse com isso uma obra de extensão mundial de extraordinário poder. Já em Apocalipse 10, a gente já sabe que diz ali, não é, que Jesus, ele tinha na mão um livrinho, porque esse anjo, a senhora White fala que é Jesus, tá? E pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ou seja, essa mensagem é mundial. Ela é mundial. E a mensagem de Apocalipse 18 também é mundial. Ela vai para toda a terra. E essas mensagens, esses anjos que descem, né, essas mensagens, quem que está dando essas mensagens? Vai ter uma citação aqui que a gente vai ler. As pessoas. São as pessoas, né? Então vejam que essa outra citação, tá, que fala sobre esse anjo de Apocalipse 18, a próxima diz assim, ó: vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra a fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele, a terra foi iluminada com sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda parte, mundial. Ao clamar ele poderosamente com grande voz, caiu a grande Babilônia. Então, aqui, esse anjo, ele traz a primeira mensagem novamente, tá?
a primeira mensagem da convicção do pecado. E ele traz a segunda, caiu Babilônia, porque você tem que começar a sair, a deixar a Babilônia. Então, quando ele chega aqui, ó, ela é fortalecida, a segunda mensagem chega, e a primeira... ela é fortalecida. Então, qual é a segunda mensagem? Caiu Babilônia. Então, você tem que começar a sair de Babilônia, a se preparar. Só que essa saída de Babilônia, ela é progressiva, essa queda de Babilônia, ela é progressiva. E a própria senhora White fala isso, a gente vai ler em outras citações. Tanto que ela é progressiva que a gente vê lá no versículo... ali no capítulo 18, lá no versículo 4, tá? Que o anjo diz assim, ó, que ali diz, que é o segundo anjo agora que aparece, tá? Que Apocalipse 18 tem as 3 mensagens mais 2 anjos, certo? São 2 anjos programando as 3 mensagens, mas o que importa, que eu quero que vocês entendam, é que tem as 3 mensagens aí. Mas deixa eu só completar aqui o raciocínio, que quando começa ali, ó, caiu Babilônia, no versículo 2, eu vou agora ler algumas citações, mostrar que essa queda é progressiva. Porque lá, ouvi outra voz do céu que dizia, eu estou lendo 4, tá? Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante, ou seja, para você não receber a marca da besta. Aqui já está falando da terceira mensagem. Então, quer dizer que a segunda mensagem da queda da Babilônia, ela é progressiva e vai até o cumprimento total da queda total de Babilônia, que é na marca da besta, que é no decreto dominical. Entenderam? Então, aqui... ainda está a segunda mensagem ocorrendo, mas ela está ficando mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Está tomando corpo, digamos, até que ela realmente no decreto cai total, tá? Então, ali fala a queda progressiva da Babilônia, tá? Então, aqui tem algumas citações que mostram essa queda progressiva, que é importante a gente entender. Então, aqui eu vou ler a parte mais em negrito, né? Bom, diz o profeta, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com sua glória. Tá, então anjo de Apocalipse 18, né? E clamou fortemente com grande voz. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios. Apocalipse 18, 1, 2. Esta é a mesma mensagem que foi dada pelo segundo anjo, certo? Caiu Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da sua ira e da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. Que a gente, né, sabe que estão ali as 3 mensagens. Aí fala desse vinho, são as doutrinas falsas, e aí fala que vai ser o sábado, né, também. Aí na próxima citação, ali diz aqui, aquilo que a gente acabou de ver em Apocalipse, ali em negrito, leiam, a mensagem da queda da Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm estado a entrar nas igrejas desde 1844, certo? Então, ali diz, a obra deste anjo vem no tempo devido unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor. Vejam que é progressiva, tá? Da segunda para a terceira fica claro, até porque tem um texto bem claro. A dificuldade de compreensão é encontrar aqui no Espírito de Profecia a primeira, que a parte iluminou com a sua glória. Existe alguma informação? Tá. Na primeira, bom, se a gente sabe que é o mesmo anjo, primeiro, a gente pode olhar em Apocalipse 14. Em Apocalipse 14, se a gente for ler... No versículo 7, temei a Deus e dai-lhe glória. Aqui está falando de glória também, né? Mas quando a gente coloca aqui, né, que
depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo. Esse outro anjo aqui, lembra que eu falei que é o mesmo anjo de Apocalipse 10? Para mim, essa é a prova maior, para mim, pessoalmente, tá? Então, se é Apocalipse 10, vamos para Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu. E ela tem outras citações que diz que é Jesus, que é o Mighty Angel, que em inglês, o anjo poderoso, é o mesmo anjo, certo? O que está acontecendo? O que está acontecendo em termos de mensagem que está sendo recebida aqui? Não é a primeira mensagem que está sendo fortalecida? Mundial, né? Então no Apocalipse 18 é a primeira mensagem também, é o mesmo anjo. E tu vai em Números 14, 21 também, que vê que a glória de Deus vai... Eu já fui ali, mas por isso que eu digo, pessoalmente, eu me convenço mais, para mim fica mais claro pensando dessa forma, tá? Eu já fui lá em Números... Eu acho que convém. Hã? Os dois, porque tem que ter duas testemunhas. Os dois, mas eu digo que para mim eu gosto dessa. Tem Números, qual é? Era 14 e 21. Eu já olhei ali que fala da glória e fala do pecado, vocês podem ler depois. A primeira mensagem é o convencimento do pecado. E no espírito de profecia? Eu não tenho alguma citação assim. Agora, eu acho que é racional a gente pensar pelo seguinte, porque como que você pode ter a segunda sem a primeira? Não pode. O espírito de profecia diz que não pode ter. Se o espírito de profecia diz que não pode ter a segunda sem a primeira, é óbvio que quando chega a segunda tem que ter a primeira. E para mim fica claro quando eu penso que em Apocalipse 10 está sendo fortalecida a primeira mensagem. Então, se é o mesmo anjo, em Apocalipse 18 ele está lá. Obrigada. Tá? Então, pessoalmente, tá? Daí, se vocês de repente tiverem problema com essa explicação, ok. Então, aqui eu não me lembro o que eu estava lendo, mas enfim. Aqui, ó, vamos ler, esse aqui é interessante. Alguém pode ler em negrito, começa ali, a mensagem do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e em geral rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. Agora, essa parte em negrito eu acho importante. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram, então, uma queda moral em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Mas essa queda não foi completa. Continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo, têm elas caído mais e mais. Contudo, não se pode ainda dizer que caiu Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. Tá? Então aí eu acho que fica claro, né? Que a obra de apostasia, como eu falei aqui, predita pelo segundo anjo, não atingiu seu ponto culminante. Tá? Qual que vai ser o ponto culminante? Vamos ler, alguém lê ali na próxima que está em negrito. A gente não precisa ler tudo porque tem muita repetição, caiu Babilônia, mas ali quando... A lei de Deus é finalmente validada pela legislação. Quando os seus pecados se acumulam até o céu, né? E quando a lei de Deus é finalmente... Exato, quando seus pecados se acumulam até o céu. Aí é uma pergunta, quando seus pecados se acumulam até o céu? Quando a lei de Deus é finalmente invalidada. Então, ali como eu falei, ali vai culminar, né? E ali na próxima, fala também que ela ainda não deu de beber a todas as nações, né? Ali fala o espírito de conformação com o mundo, de indiferença às probantes verdades para o nosso tempo, existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante. E aí no final, a última frasezinha diz, mas a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância. Isso é importante para a gente entender que ela está correndo em paralelo e são várias citações comprovando isso, não tem como, né? A gente... E é claro que se você vai sair de Babilônia, tem que ter convicção do pecado junto. Então, a primeira mensagem vai estar sempre junto, né? Ali, ó, na próxima citação, ali onde está em negrito, fala a mudança gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14, 8 ainda está no futuro. Tá? E o último diz, assim a substância da mensagem do segundo anjo é novamente dada ao mundo pelo outro anjo que iluminou a terra com a sua glória.
E essas mensagens confundem-se todas numa só para serem apresentadas ao povo nos dias finais da história terrestre. Aí fala do sábado, né? Bom, aqui eu botei uma observação que eu acho importante, que às vezes surge dúvidas, que na história dos 144.000, diferentemente da dos mileritas, né? O fortalecimento da primeira mensagem, quer dizer, e a chegada da segunda mensagem ocorrem juntos. E isso é porque o anjo de Apocalipse 18 desce com a primeira, com a segunda mensagem para fortalecer a terceira, tá? Então, aqui, ó, elas estão juntas. Aqui não, primeiro é o fortalecimento, depois vem a segunda. Porque aqui é a primeira vez elas estão aparecendo aqui. Aqui elas estão sendo repetidas, elas estão correndo em paralelo para fortalecer a terceira. Então aqui a gente vai botar anjo de Apocalipse 18, né? Tá. Interessante é que a pessoa, vê se eu estou errado, se a gente se remetesse lá para as chuvas, por exemplo, das chuvas, né? Tem um texto do Espírito Profecia que fala que a chuva temporã será necessária até o fim. Sim. E aí... Tá correto. A primeira mensagem. Agora a gente vai entrar na chuva, tá? Então, porque agora eu vou dar uma recapitulada naquilo que a gente já viu. Por que 11 de setembro de 2001 é um marco, né, importante, tá? O que acontece aí? A gente já viu, mas só para ficar completinha a nossa linha de raciocínio, né? Então, vejam que aqui eu gostaria que alguém lesse o próximo texto que diz: a chuva serôdia deve cair sobre o povo de Deus. A chuva serôdia deve cair sobre o povo de Deus. Um anjo poderoso descerá do céu e toda a terra será iluminada com sua glória. Estamos prontos para tomar parte na gloriosa obra do terceiro anjo? Estão nossos vasos prontos para receber o orvalho celestial? Temos impureza e pecado no coração? Se assim for, vamos limpar o templo da alma e nos preparar para usar aguaceiros da chuva serôdia. O refrigério pela presença do Senhor nunca virá a corações cheios de impureza. Que Deus nos ajude a morrer para o eu e que Cristo, a esperança da glória, nasça em nosso coração. Tá. Então, a chuva serôdia que a gente viu, que está falando aqui, ela está ligada, né, que é o refrigério, é a chuva serôdia, a gente, digamos, a preparação, né, a nos prepararmos, retirando todas as impurezas, né, do coração e nos arrependermos, tá? Vamos seguir lendo a próxima citação. Quando se cumpre, então, as palavras de Apocalipse 18, de 1 a 3, tá? Eu vou ler porque é só o negrito, né? Eu vou ler só a primeira frase e o negrito. Como chega a palavra que tenho declarado que Nova York está a ponto de ser varrida por um maremoto? Isto eu nunca disse. Eu disse que enquanto eu olhava para os grandes edifícios erguendo-se andar sobre andar, ó, terrível cena acontecerá quando o Senhor se levantar para sacudir terrivelmente a terra. Então se cumprirão as palavras de Apocalipse 18, de 1 a 3. Então aqui ela diz exatamente quando que vai se cumprir as palavras de Apocalipse 18, 1 a 3, né? Quando os edifícios caírem, certo? E ali, como ela fala, a chuva serôdia deve cair e um anjo poderoso será do céu, o que a gente entende? Que aqui começa a haver o quê? Os respingos da chuva. Assim como na época de Jesus, ele, na chuva temporã, ele assopra nos discípulos o Espírito Santo, isso a gente já viu na palestra anterior, né? Uns momentos antes, né, de Pentecostes, bem antes, Pentecostes é a chuva abundante, a mesma coisa, então começam os respingos da chuva serôdia. Tá? Então aqui ela faz essa conexão. Na próxima, uma coisa que eu achei interessante nesse parágrafo é o seguinte, ali mais no final, que está em negrito também, diz assim: uma luz que me foi dada me diz que está agindo no mundo um espírito de destruição,
quando ela fala, né, sobre os edifícios. Uma palavra da boca de Deus, um toque com seu incrível poder e os grandes edifícios cairão. Cenas tão terríveis ocorrerão que nem podemos imaginar. Esse espírito de destruição, vejam em Apocalipse 9:11. Vão ali em Apocalipse 9:11. A gente estudou isso com a Luísa. Em Apocalipse 9:11 é Abaddon em hebraico ou Apolion em grego, que quer dizer destruição. E será que é coincidência que isso aqui está ligado com as trombetas, né? Com o Islã? Apocalipse 9:11, exatamente. Apocalipse 9:11 também, assim como Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11. Então, essas coisas dos números, não é? Tem uns estudos muito interessantes. Isso aí, um outro dia a gente pode estudar sobre a simbologia desses números ao longo da Bíblia, que eles são representados, eles representam alguns eventos e a gente vê os paralelos deles. Agora que eu entendi, 11 no 9. Você já tinha falado isso, mas nunca eu vi. Então, aqui nós temos o envolvimento, em 11 de setembro, tá? Começa os respingos da chuva serôdia, nós temos destruição, tá? Eu ainda não vou colocar aqui o Islã, porque eu quero comprovar um pouco mais com vocês, tá? Antes de colocar aqui. Bom, aí nós já lemos, eu não vou ler novamente, mas está aqui, para se vocês quiserem reler, sobre aquela ocasião que ela estava na cidade de Nova York. Então, aqui ela descreve, né? Garantia-se que esses edifícios seriam a prova de fogo, parará, parará, né? O alarme de fogo, que ela vê a cena perante ela. Então aqui ela descreve exatamente o que acontece com a queda das Torres Gêmeas. Agora eu quero falar do que eu tinha dito para vocês, com um pouco mais de detalhe, que talvez algumas pessoas, né, inclusive eu tinha bastante dificuldade de ver logo que aqui começa o juízo dos vivos, tá? Como que a gente chega a essa conclusão? Então vamos trabalhar um pouquinho em cima disso, tá? Vocês aguentam mais um pouquinho?